Deputado Evaldo Gomes, o senhor conversou ontem, no início da noite, com o governador Wellington Dias, conversa na qual foi selada a saída do senhor e também a vacância lá na direção do Metropolitano. Como foi essa conversa, deputado? Amadeu, ontem eu recebi um chamado do governador para ir até o Karnak. De forma surpreendente, lá estava presente a secretária do governador. Ele não teve nenhum receio de deixar a secretária presente na conversa. Não que eu queira ser maior do que a secretária. Também estava na minha companhia o ex-presidente do metrô, Luiz Mauro. E o governador foi muito taxativo, muito claro nas suas palavras, até de forma humilhante. O que ele tentou fazer comigo ontem no Karnak foi uma sessão de humilhação. Primeiro porque ele foi bem tranquilo nas suas palavras, dizendo que eu tinha o traído na eleição da Assembleia. Não sei porque ele levou esse argumento, essa atitude. Porque o voto na Assembleia é secreto. Quer dizer, é um direito de todos os brasileiros votar e permanecer calado. Ninguém é obrigado a declarar o seu voto. Não sei se foi isso, o meu silêncio, que fez ele tomar essa decisão. Agora, Amadeu, eu participei de uma eleição da qual disputava 2 deputados estaduais. Um amigo pessoal, deputado Temístico Filho, que eu tenho um grande respeito. E o outro, deputado do governo, que eu tenho uma admiração, o deputado Fábio Novo. Era notório, natural, de que eu votasse nenhum deles. E a decisão que tomei, e digo agora de público, devido a essa forma imperiosa do governo de ter tomado ontem conosco, do partido, votamos no Fábio Novo. O senhor votou no deputado Fábio Novo? Não tinha nenhum motivo, Amadeu, de eu votar contrário ao governo. Primeiro, porque o diálogo que eu estava tendo com o governo era muito claro, muito sincero, muito transparente. Em nenhum momento do diálogo que eu estive nesse pouco tempo que fiquei na base, foi um diálogo tumultuado. Ao contrário, foi um diálogo de respeito. E o governador, ao tomar essa decisão, mostra que a todo custo ele queria ganhar o controle da Assembleia. A pergunta que se faz, Amadeu, será que ele não me pegou de bode expiatório? Porque se ele diz que são 5 deputados e ele apenas tomou uma decisão... Porque são 5 né, deputado? Isso, porque, veja só, o senhor participou lá do jantar e 19 assinaram a lista, se comprometendo a apoiar Fábio Novo. E só saíram 14 votos, então 5 não votaram. Amadeu, isso não é... Desafio, é um fato, correto? Eu desafio o governador, e quem quer que seja, eu não ter dito a minha pessoa não ter votado no Fábio Novo. Qual o argumento que diz que faz que eu não tenha votado no Fábio Novo? A pergunta que se faz, Amadeu, para os telespectadores. Será que ele fez isso porque eu sou de um partido pequeno? Será que ele tem coragem de fazer com algum parlamentar do Partido dos Trabalhadores? Ou do PTB? Ou do PSD? Será que ele tem coragem de buscar as caças bruxas ao PMDB? Amadeu, é muito lógico, muito natural. Eu não teria nenhum motivo para votar no presidente Temístico Filho. Aliás, o presidente Temístico Filho se comportou muito bem, de forma respeitosa. Talvez tenha sido isso, a forma de fazer política, respeitando as pessoas, que fez com que ele conquistasse a vitória. Amadeu, o que o governador me fez ontem, o pedido que ele me fez ontem, envergonha a classe política. Qual pedido? Ele pediu que eu fosse a público, usasse os canais de televisão para mentir para o povo. Dizer que eu tinha tomado uma decisão de sair por conta própria do governo. Isso não deve ser atitude de homem público, principalmente de um governador. E mais, Amadeu, se o governador de fato tomou uma decisão, como você bem disse aqui, que são 5 deputados, será que o governador vai ter coragem de tomar a decisão de também botar fora do governo os outros 4 deputados que ele acha que o traiu? Amadeu, eu não fiz nenhum tipo de acordo com o meu mandato. Em nenhum momento o governo me fez qualquer tipo de propostas para que eu tinha obrigação de votar no candidato da base. Eu votei no candidato da base por entender e compreender que nós estávamos num bloco que dava apoio e sustentação ao governo. Mas pressionado, não. Eu assinei uma lista e cumpri com essa lista
porque tinha o dever e, vamos dizer assim, entre aspas, a obrigação de acompanhar a base. Nada mais do que isso. Agora, o governo, que eu acreditava, que eu confiava, que inclusive levei a minha mensagem de esperança para o povo, mesmo não tendo votado nele, mas tem sido convidado para estar no governo, me fazer uma proposta tão indecorosa ainda de me tentar, de me taxar para a população como um traidor. O governador cometeu uma grande injustiça, Amadeu. Eu só espero, Amadeu, que ele não seja injustiçado. É nos crimes eleitorais que ele está sendo acusado. Nos 180 mil reais que foi pego durante a campanha eleitoral com seu parente, que ele nomeou, inclusive, agora para o escritório em Brasília. Ele tem o direito de defesa. Eu espero que o Ministério Público, a Justiça, não faça com ele, e não vai fazer, o que ele fez comigo, sem dar o direito de defesa e sequer o direito de falar. Porque ontem, ao fazer a indagação... Era só ele que falava na conversa? Não. O senhor não falou? Eu questionei, apenas tentei entrar na discussão com ele e fiz a pergunta a ele. Governador, o que leva a você tomar essa decisão? Você pode me dizer? Eles, não tenho mais que falar sobre isso. Quer dizer, se comportou como um homem pequeno. E o senhor disse para ele que votou em Fábio Novo? Como um homem pequeno. Estou dizendo, o senhor disse para ele que votou em Fábio Novo? Ele sabe que eu votei no Fábio Novo. Eu acho que o governador... Mas se ele sabe que o senhor votou no Fábio Novo, por que ele está fazendo isso? Porque não tem coragem, porque o governador não tem coragem. Ele não tem coragem de peitar os deputados que ele sabe que votou no Fábio Novo. E quem foram? Eu não sei, eu não posso julgar para não ser julgado. Da mesma forma que eu fui julgado de forma inconsequente, injusta, eu não posso julgar quem quer que seja. Cabe o governador analisar. Sabe o que o governador deveria fazer, Amadeu? Era discutir o erro cometido estrategicamente nas eleições. Isso que ele deveria fazer. Qual? Qual erro? Não sei. Cabe ele refletir. Agora, uma coisa é certa, Amadeu. Os teresinenses e os piauienses. Eu não serei taxado de traidor. A minha história pública, a de vida pública, em nenhum momento tenha uma marca de traidor. E não serei traidor porque eu honrei a palavra. Dei minha palavra e cumpri, governador. Agora, se você me julgou, tenha coragem de julgar os outros 4 também. Ou você vai ficar com esse discurso tentando jogar para a opinião pública que é um governador traído. Seja homem. O senhor se arrependeu? De quê? De ter votado em Fábio? Não. Agora? Todas as minhas decisões políticas até então, eu tomei com muita segurança. É como eu bem disse, Eli, eu não declarei antes, porque eu tenho um respeito muito grande pelo presidente Temístico, que sabe respeitar as pessoas. Eu acho que a vitória dele, não como eu voto, foi uma vitória merecida, porque ele sempre soube ser um político bom de diálogo. Sempre foi um homem humilde, simples. E talvez a arrogância e a prepotência do governador, talvez fez com que o próprio deputado Fábio Novo, que é um grande amigo, é um cidadão de bem, um homem preparado, pudesse não agora representar tão bem, bom, o senhor está na presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Bom, deputado, o senhor claramente está na oposição, já começou a fazer oposição ao governador. Mas o seu colega de partido, o PTC tem 2, o doutor Hélio, disse agora há pouco ao Tiago que fica na base do governo. Como será esse relacionamento dentro do PTC? Primeiro, Amadeu, que eu nunca disse em nenhum momento disse que seria oposição. Não, o senhor acabou de fazer críticas ao... O senhor criticou aqui o governador duramente. Irei criticar quanto for achar necessário, mas não votarei contra o povo. Eu não posso confiar num governo que pede para um homem público mentir para o povo. Então, você concorda? Aí não é só oposição, Amadeu, não? Você concorda que um homem público minta para o povo? Nem concordando, nem discordando. Eu estou só dizendo que o discurso que o senhor está fazendo aqui Amadeu, é de quem já está na oposição, é a minha opinião. Manterei minha postura de homem público. Não votarei contra o povo. A decisão do deputado Hélio é uma decisão pessoal. Eu ainda nem reuni o partido. O partido será reunido, sim, como de praxe, para tomar uma decisão. Se o partido realmente vai para a oposição ou é apenas uma decisão pessoal do deputado Evaldo Gomes. Uma coisa eu lhe digo, não irei julgar... E se o partido for para a oposição? Não irei Aí o doutor Hélio tem que acompanhar o partido? Mas não tem ditadura. Lá então, não fazemos esse tipo de prática política com esse tipo de prática que o governador fez comigo. Né? Então, não. Os 2 parlamentares, o senhor e eles terão liberdade de ação. Amadeu, sei respeitar as pessoas. O deputado doutor Hélio é um homem de valor. Eu tenho um grande respeito e admiração. Foi eu que convidei o deputado Hélio para ir para o PTC. Tanto é verdade que ele sabe disso, que em nenhum momento
eu fui fazer caças às bruxas quando mesmo votou no governador Wellington Dias, na campanha. Então, o que eu quero dizer é que eu não guardo rancor, nem ódio do governador Wellington Dias. Só acho que ele, como um bom governador que quer ser para o povo, não deve induzir a ninguém a mentir para o povo. Eu quero, deputado, agradecê-lo pela presença aqui com a gente, ó, e manifestações Eu que lhe agradeço. dos telespectadores. Muito Dizer obrigado. que estou muito tranquilo, Pois minha não. consciência limpa do dever cumprido e do voto conferido na eleição da Assembleia Legislativa do Estado do E o Piauí. mandato está só começando, está com o que? Só foi empossada 2 semanas, menos de 2 semanas, está só começando, né? Estou começando, estou muito tranquilo. O povo que me conhece, que sabe da minha postura, da minha história, os 21.059 votos, sabe da forma como eu fiz campanha. Sobretudo falando a verdade e honrando com a palavra. Obrigado. Eu lhe agradeço.